por dentro da nuvem by Huawei Cloud Brasil. Olá, pessoal. Aqui é a Manuela Querubim, eu sou diretora de marketing de Huawei Cloud e vamos começar mais um Por Dentro da Nuvem. E hoje é um dia muito especial, é a primeira vez que a gente vai trazer uma pessoa de fora da Huawei, um cliente, um parceiro, um amigo nosso. E vocês vão entender que assim, está muito uma expectativa muito boa, porque a gente vai falar do tema do momento, que é AI, né? Que é inteligência artificial. A gente vem falando de inteligência artificial em alguns outros episódios, mas hoje a gente vai fazer um deep dive aí de inteligência artificial. Então agora eu vou apresentar meus convidados, o Alexandre o Alex. Agora até fiquei assim, gente, é Ale. dupla caipira Ale aí, ao né? quadrado. Se deixar comigo, fica mais E eu sei que caipira os dois ainda. gostam de uma música É aí, isso. então coisa boa. Então vou primeiro pedir para vocês se apresentarem, contar um pouquinho de vocês e daí depois eu vou fazendo umas outras perguntinhas, pode ser? Pode ser, vai lá, É Alex. ótimo. Obrigado, Manu. Um prazer estar aqui hoje. Uma oportunidade bastante feliz, ainda mais com um parceiro tão importante aqui que vai se apresentar daqui a pouco. Eu sou Alex Faria, sou gerente de parcerias na Huawei Cloud e estou na companhia há 3 anos. É um prazer estar aqui hoje. Alex, só antes de você, Alex, da onde você é? Da onde eu sou? É. Da onde? Da Não, companhia? não, 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 do Brasil. Ah, legal. Sou de São Paulo. Só de São Paulo. Então tá, Isso. porque é difícil a gente ter gente de São Paulo Ah, aqui. legal. É, Legal. São Paulo é a terra de receber muitas pessoas do Brasil e do mundo, É. né? Porque tem muito chinês aqui também, É muitos verdade. estrangeiros. Então eu sempre pergunto. Agora é o Alê. Tudo bem, primeiro, obrigado pelo convite, me sinto honrado, nem sabia que era o primeiro que vinha de fora, então além de honrado, aumentou a minha responsabilidade, mas a gente vai conversar um bocado aqui também sobre a jornada que eu já tive com essa cultura, que é a cultura oriental, então eu me sinto completamente à vontade, me sinto em casa, vamos falar de uma pauta que é a top do momento e ela é transversal, então a gente também pode escolher, tem que ver que fatia que a gente quer conversar. Exato. Ela é para todos, para tudo, e daqui para frente não vai ser mais sem ela. Eu já me apresentando pelo sotaque, vai ser difícil esconder. Sou caipira com muito Isso orgulho, aí. lá de Goiás, nascido em Boa. Anápolis e da cidade de Goiânia. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho, como eu te contei agora, a Semantics é o primeiro cliente, parceiro convidado aqui nosso. Então eu queria que você contasse um pouquinho da Semantics Tá. e da sua jornada junto com eles, tá? Não, tá ótimo. Bom, a minha jornada com a Semantics, ela começou um contato com o fundador, Leonardo Santos, ali quando a gente fazia MBA na FIA, Ah, que 2016, lá atrás. Nos tornamos amigos, principalmente por valores, a gente se aproximou por questões muito mais familiares ou comportamentais do que exatamente em relação a negócios, né? Sempre eu Tá. admirei e sou um forte lutador para tirar o Brasil da segunda divisão. Acredito muito no nosso povo, acho que a gente tem muito a melhorar por aqui. E eu vejo que o Léo também tem isso, né? Eu defendi o meu TCC dentro da Semantics lá atrás, quando a gente estava finalizando o MBA, e eu lembro que tinha lá a bandeira do Brasil ali fincada no Que auditório, legal. e foi aí que eu comecei a puxar a conversa, muitas das vezes em redes sociais, até que no momento em que ele fez o IPO, eu, com negócios da família, estava abrindo uma loja ali na Flórida, e ele estava morando na Flórida também, olhando a internacionalização da empresa. Algoritmo da vida. Por acidente ou sincronicidade, que é um acidente, mas porque a gente se organizou para que ele acontecesse, e a conversa acelerou. E eu fui passar um legal. tempo no Vale do Silício, fui mergulhar de verdade para entender por que as empresas de tecnologia estavam tanto por lá, por que as empresas de tecnologia dominavam os rankings de maiores empresas do mundo, e eu não queria só ouvir e ler notícia no jornal, eu queria viver aquilo. No momento que eu acelerei essa imersão, a gente colocou uma terceira pessoa nesse grupo aí, que foi o Pedro Quemuleira, e aí a gente fundou a AI Brasil, que era basicamente um movimento para massificar e desmistificar o uso. Hoje pode ser considerado um movimento mais abrangente dentro do Brasil, e a gente ficou muito mais próximo. No meio desse caminho, a gente depois detalha um pouquinho melhor, o Léo voltou para o controle da companhia, reassumiu a cadeira de CEO, e ele também muito parecido com o estilo oriental,
low profile. Low Gosta de falar profile. pouco e eu gosto de falar muito. Ah, E que bom, combina. quando eu descobri o que existia dentro da Semantics, eu, no bom sentido, me indignei e falei, poxa, ninguém sabe disso. Precisa contar. E ele falou, pô, eu gosto de fazer. Você quer me ajudar a contar? E foi nesse Que momento aí, em legal. 2023, que eu entrei de vez, parei tudo que eu fazia na vida e fiquei por Uau, que conta legal. da Semantics hoje na posição de CMO da companhia para contar o tanto de coisa legal que já estamos fazendo e que ainda vamos fazer. Que coisa boa, eu gosto de gente assim que fala bastante, sabe? Porque aí, assim, a entrevistador fica fácil o meu trabalho Vai, aqui. vai ter que cortar meu microfone. Ah, mas você falou aí da Semantics e depois a gente vai falar de AI Brasil, mas da Semantics, como que você explica o que vocês, aquele bom Globo Repórter, o que vocês fazem, o que vocês Onde comem, onde vivem e ficam? como se reproduzem, sim. A Semantics, ela veio lá atrás para organizar a jornada de dados das Tá, empresas. Quando começou a popularizar essa ideia de nuvem, tá. que dependia de internet para esse conceito se fazer real, a Uhum. gente percebeu que as empresas ainda não sabiam muito bem o que fazer. Com algumas semelhanças com o que estão acontecendo agora em relação à inteligência Uhum. artificial, né? Então, existiam as soluções internacionais dos grandes players, mas faltava um pouco da tropicalização. E, ao mesmo Uhum. tempo, as empresas tinham como seu core a sua vertical. É indústria, é varejo, é Sim. serviços, não é uma empresa de tecnologia. É. Hoje a gente não consegue ter uma grande empresa sem tecnologia, mas é Não. muito mais com tecnologia do que de tecnologia. Exato. Uhum. Então, o Léo trabalhava na época em Microsoft, veio de mercado e tinha o sangue empreendedor correndo na veia e quis trazer essa tropicalização das soluções de tecnologia. Tá. Então, reorganizando o DAS, começou a atender bancos, né? E ali já começou com IA, 2015, 16, muito mais IA preditiva, lidando com Uhum. score de crédito bancário, com predição Uhum. de churn, etc. E até hoje a Semantics está nisso daí. Quando a gente veio para IA, minha primeira campanha na empresa, já adiantando aqui, era um tabuleiro de Ludo, já confessei a idade, né? Ludo, não sei se tá na moda ainda, mas era um joguinho de dados que a gente jogava muito. E a Sim. pecinha do tabuleiro tá lá escrito nela, o tag dela é dados. E quando Ah, ela cai numa casinha que tá escrito IA, eu coloco lá que aquela casa você tem que voltar uma. E voltar uma casa era a casa anterior, que é dados. dados. Não dá para fazer IA se a gente não lidar com dados. Então, Exato. digamos que aquela mesma liçãozinha que a gente tinha para fazer lá atrás, ela, na verdade, ela se potencializou. E é isso que a Semantics faz. Ela habilita players a usufruir da tecnologia para potencializar seus negócios, Uhum. mas ela tem um foco imenso na jornada de dados desses clientes. Nossa, então estamos em casa aqui, né? Sim. Porque Não à toa. exatamente. E Alex, como que começou esse contato aqui com o Ale? Alex e Ale, gente, sério, a gente vai abrir uma Pode- dupla, uma Vai para dupla. Karamask, então, que pronto. Vamos pelo Karamask, sobrenome que tá bom. facilita. Legal, É. bacana. Isso é bem interessante, né, Manu? Porque a gente está caminhando aí para o final do ano, né? Mas a gente Uhum. já está quase esquecendo que lá em janeiro uma empresa surgiu aí abalando todo mundo da tecnologia, né? Uma empresa chamada DeepSeek, Uhum. abalando aí grandes players de mercado internacional quando a gente fala de IA, né? Falando do DeepSeek, a própria Huawei, né, hoje Uhum. suporta toda essa tecnologia, toda essa inovação que vem da China, e a partir disso a gente começou a se aproximar da Semantics, que é um grande player nacional, né, de Uhum. tecnologia de IA, dados e afins, o que culminou recentemente numa visita de alguns executivos da Semantics à China, para que Uhum. nós pudéssemos, então, traçar ali um memorando de entendimento entre as duas Tá. companhias, né, para que a gente possa disseminar. Isso é muito interessante que o Ale comentou, né? O Léo, ele é um brasileiro, é um empreendedor, né? Então, para a gente poder disseminar e democratizar essas tecnologias, tanto da Semantics quanto com a Huawei, né? Habilitando isso para o mercado nacional. Que Então, bacana. identificando a Semantic como um player nacional nesse segmento, a gente se aproximou e aqui estamos com a Ale hoje falando um pouco mais sobre isso. O Ale, e você, eu sei que você já falou um pouquinho aí, mas você já foi à China muitas vezes e agora você foi junto com a gente. Existe uma diferença, assim, de ir com alguém, com uma empresa que é de lá, porque você teve uns outros momentos da sua carreira Sim. mesmo que você foi para a China por outros motivos, mas qual é essa diferença de ter uma empresa chinesa ao seu lado ali, né? Não, existe, eu acho mais pelo tamanho, pela proporção, né? Uhum.
Eu já conhecia a Huawei lá de trás, quando eu trabalhei com telecom. Tá. Então, no momento em que a gente falava muito de B2B, de enterprise, a gente Sim. vendia, acredite, IPs dedicados caríssimos, de 1 mega garantido, né? Para fazer, por exemplo, eleições, né? Então, atendia o TSE, a gente tinha que colocar os roteadores e a maioria das vezes Gente, a gente colocava dá risada, mas não faz tanto tempo 1 assim, né? mega. Era um serviço dedicado, caro, específico para enterprise, para ter 1 mega Olha dedicado e que garantir que a gente loucura. tivesse ali essa transferência de dados. Então, quando eu fui para a China pelas primeiras vezes, foi em negócios familiares, buscando manufatura, né? Entrando no centro do país e saindo um pouquinho do eixo das, não pode se dizer grande, mas das mega cidades ali, Shenzhen, Guangzhou, Pequim, Xangai e as feiras que tinham em Hong Kong. Mas eu sempre quis aumentar essa imersão, descobrir onde eram as fontes. Então eu consegui entrar um pouquinho Uhum. em cidades ali, Guilin, cidades muito menores em que a tradição chinesa reina, tradições milenares e que eu sou apaixonado, adoto. Hoje eu sou o cara que toma água quente em casa, Olha! que era algo extremamente estranho, né? Quando a gente perguntava na China se você quer água gelada ou quente, para mim a quente era que não estava gelada, A mas gente tem chegava esse, água quente. a gente tem esse problema frequentemente Eu aqui. sou viciado nesse assunto e mais um monte de coisas da cultura oriental. Acho que se identifica muito com o nosso povo. Quando a gente vai na Verdade. cultura empreendedora, são pessoas Uhum. que fazem, Trabalhadoras, né? trabalham assim, não é só exatamente o prazer, mas por honra, por Isso. algo Sim. que é fundamental na sua vida, que Uhum. tem que trabalhar. Homens e mulheres, né? Uhum. Lutadores, guerreiros por lá. E quando a gente vai com uma grande empresa, quando eu fui conhecer a Huawei, é um choque. Eu não imaginava um negócio daquele tamanho. Eu não Uhum. imaginava que vocês tinham construído uma Europa. Na verdade, vocês É. construíram o mundo inteiro como um centro universitário de desenvolvimento ali, acho que na região de Dongguan, não Isso, sei. Sim. exato. E para atrair talentos, porque é um game de atração, né? Então, assim, atrair Exato. professores, atrair alunos, talentos, e a vontade de quando a gente chegava naquele centro ali era realmente trazer a família inteira para morar ali É. por perto. Eu não tinha noção dessas proporções. E quando a gente visita também universidades, foi um choque que eu tive lá no plano da China 1525, Uhum. de se tornar a grande potência Sim. mundial em inteligência artificial. E eu trabalhando com manufatura. Quando a gente falava de Uhum. manufatura, a gente imaginava que tinha na China as melhores fábricas, mas não, é um monte de gente trabalhando e se esforçando muito na mão, né? Fazendo Uhum. tudo no sacrifício, fazendo do limão uma limonada. Então Sim. são, sim, dois mundos completamente diferentes. Mas quando a gente sai para jantar com o chinês, seja o da Enterprise, seja lá do interior, o estilo Que casa muito bem com o estilo legal. brasileiro, É. estilo humano, de contato, de relações, de risada e de É. muita comida. Muita comida, muita bebida. Eles gostam de um Eles gostam. copinho. Guangxi. Fazer um Gambê, gambê. gambê. A gente já contou aqui do gambê, é muito legal, é muito engraçado essa cultura. E sabe que você estava falando e eu tô olhando sua camiseta maravilhosa aí, e aí tem o Diamante. diamante. Então conta um pouquinho, por que o diamante? O diamante lá, desde a origem, é a mesma coisa, né? No começo, a gente nem dados não tinha. A gente não Uhum. tinha estrutura para se registrar tudo isso. Vamos lembrar da época que o supermercado era feito com uma etiquetinha que só tinha o preço e que alguém tinha que digitar e anotar, e não havia nenhum registro dos produtos. Alguém tinha que contar o que vendeu, quanto que vendeu. Uhum. E isso é um pouco do que a Semantics olhou. Dados é uma rocha bruta, que você não enxerga muita coisa lá dentro, feia, carbono, suja. Mas lá no meio daquilo ali, quando você vai trabalhar isso e lapidar, como é o caso do diamante, você encontra ali uma preciosidade. Brilho, Uhum. pureza, dureza, etc. Então, Muito o legal. símbolo do diamante tinha a ver com isso. A gente vai extrair de coisas brutas algo que seja extremamente precioso, que é, no caso, o diamante. Maravilhoso. Vocês se conheceram comercialmente já? Ou vocês já se conheciam antes? Como que foi Não, nós nos conhecemos comercialmente, mas aí já Tá. criamos uma conexão bastante Porque intensa. parece que vocês se Parece. conhecem há muito tempo E é já. muito pouco É tempo, na pouco verdade, né? tempo. É pouco tempo, É. mas a conexão é bem intensa, né? O Ale é um cara que gosta de fazer coisas, enfim, então
é um cara bacana para estar perto. Você também? Então vocês se acharam aí. Ô, Alex, como que você vê aí? A gente já pode falar assim exatamente como funciona essa parceria? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho. Não, bacana. A gente, claro, a gente ainda vai divulgar isso melhor para o Aham. mercado, né? Mas a parceria ela consiste em unir o melhor que as duas companhias têm, né? Seja com a parte de infraestrutura Uhum. de cloud que a Huawei oferece, tecnologias de IA que já são embarcadas nas funcionalidades que a Huawei tem, com expertise que a Semantics tem no mercado, né? De treinamento de modelo de dados, Uhum. expertise em segmentos específicos de clientes, sejam de finanças, governo, né? Para entregarmos aí para o mercado nacional o que melhor a IA tem a oferecer. É mais ou menos nessa linha aí que a gente vem trabalhando junto. Eu acho que a própria Semantics ela trabalha de uma maneira muito agnóstica. Ela Uhum. vai para o cliente, entende o que seria a melhor funcionalidade. Entendi. Vejo, por exemplo, a Huawei, aí eu vou jogando um ping-pong aqui com vocês, Uhum. falando muito sobre multi-cloud, né? Você está Exato. preparada Uhum. para isso? Ou seja, quando a gente fala em multi-cloud, isso significa que eu não quero vender o meu produto. Vamos juntar com tudo que você tem e fazer a melhor solução possível. Então, eu acho que Exato. é muito aí que a gente vai se encontrar. Sim, exato, exatamente. A ideia é entender o que os clientes do mercado nacional esperam, né, das tecnologias de IA e junto com a Semantics da melhor forma possível atuar para atendê-los da melhor forma. Muito legal. A gente tá falando de IA e tem a IA, agora até eu me engasguei aqui, é IA Brasil, né? Aham. Conta um pouco do que vocês desenvolveram, vocês fizeram um evento extremamente bacana. Sabe que é até legal te contar, obviamente eu e o Alex, a gente estava ali por dentro do evento e tal, mas alguns dos nossos desenvolvedores estavam falando do evento e Ah, falando. chegou. Aham, eu falei, nossa, que legal, chegou realmente, né? Quando a gente começa a escutar ali no escritório, no corredor, É. ou quando você não tá, a pessoa não tá envolvida, significa que realmente estourou a bolha, né? E É eles isso aí. falando muito do evento, falando, ai, tem um evento e tal, que bacana, vocês estão vendo, vocês estão acompanhando. Foi muito legal de ver Poxa, quem que não estava legal. por dentro falando do evento de vocês, mas conta de IA Brasil e depois do evento. O nascimento disso, mais uma vez, foi sincronicidade. Não era para ser isso, não tinha nenhum objetivo. Eu Ah, basicamente percebi nos meus estudos, nas minhas inquietações, que tinha algo novo chegando. E eu estou uhum, falando da posição de user. tá. Vejo uma ferramenta de IA generativa, eu uso e percebo que aquilo pode ser muito útil. Então, quando a internet surgiu, começou a se popularizar, ainda era um adolescente. Então, eu simplesmente brinquei com aquilo. Mas Aham, sempre fiquei seduzido com tudo que nasceu daquela época, mas não era o meu momento. E eu aham, percebi que claramente tinha uma onda, falando por metáfora, subindo, aham. e que ela seria gigantesca. E, de novo, com metáfora, o surfista ele começa a nadar quando a Um onda está pouquinho antes. subindo. Ele não começa surfando essa onda. Então, era um momento de carreira em que as empresas familiares estavam estabilizadas e eu mergulhei no day one. No momento em que Uhum, aquilo começou a explodir, a gente vê em uso de generativa foi a mais veloz de todos, né? Mais veloz do que o uso de e-mail, mais veloz do que o uso de rede uhum, social. Eu falei, dessa vez eu vou nadar desde o primeiro dia. E eu tenho o hábito de juntar pessoas. É uma facilidade, é natural. Eu brinco que não me coloca para ficar fazendo planilhas e PowerPoint aham, que não vai sair um bom resultado, nem planejar a longo prazo. Eu posso até olhar a longo prazo, mas eu começo a executar e minha habilidade é em juntar pessoas. Eu basicamente criei um grupo em WhatsApp com um anúncio na minha rede pessoal, dizendo: se hum, você quer aprender esse negócio maluco aí que está chegando, chega aqui, vamos vem, conversar. cai pra dentro. Era um nome, não existia nome, não existia nada, não existia planos, né? Eu só queria aprender para o meu uso dentro das empresas. E fazendo da longa história uma história curta, se tornou o maior movimento porque a gente acabou. eh, Tive a sorte de encontrar pessoas Uhum, grandiosas, relevantes, que trouxeram mais um monte de outras pessoas relevantes. E eu me dediquei bastante ao longo desses 2 anos em fazer a curadoria, em fazer a moderação, uhum, juntar essas pessoas ali e até mesmo colocar recurso próprio para fazer isso acontecer. Percebi esse aprendizado que eu gosto de repassar para todo mundo, de que quando a gente faz um propósito, de coração, de maneira genuína, se é. doando sem o objetivo de extrair, que é o que se distorce em relação a networking, né? Vamos lá para fazer network, tem muita gente legal. Para quê? Para eu extrair algo. É. Isso não dura tanto tempo. Então, para mim, o sucesso maior veio disso daí. Um monte de pessoas que queria
desmistificar o uso, e eu deixo claro, né? A AI Brasil, ela pode se envolver com empresas como a Huawei? Claro que pode, mas ela está muito na camada de usuário, da massa, de tentar extrair desse troço, desse negócio, o melhor benefício possível. Então, a AI Brasil fez um evento agora com 14 mil pessoas, muito além. grande. Primeiro evento ter esse Muito. tamanho é difícil pra caramba, né? Sei bem. E no momento em que eu já estava em transição, né? Já tínhamos colocado uma CEO hoje, uma mulher lá que está tocando, a Tati, e enquanto eu estou tocando esse papel com a Semantics, que também é grandioso, uma empresa que fez a sua pivotagem, né? Se reestruturou e agora está em momento de M&A, de crescimento, dobrando de tamanho a cada 6 meses. Nossa, que Então, incrível. foi incrível, mas também desafiante. E sabe que é muito legal de escutar essa sua fala, porque a gente está falando de AI. Mas você falou muito e várias vezes de pessoas. Sim. Porque é isso, né? A gente está falando de tecnologia, de uma tecnologia que está crescendo estupidamente, vamos dizer assim, mas quem está por trás dela são pessoas, né? Falando de pessoas, e aí falando um pouquinho mais, né, do lado comercial, Alex, como que você acha esses parceiros assim que tem a ver não só com com as nossas soluções, com o nosso ecossistema, mas que dá esse match tão bom que deu aqui, né? Não, isso é bem interessante, né? Eu acho que assim, primeiro é o propósito das pessoas que estão na liderança dessas empresas, né? Então, eu conheço o Léo há pouco tempo, a gente já tem essa conexão bastante intensa, o próprio Ale também. Então, assim, você vê que o propósito da empresa é de democratizar algo que muita gente tem medo, né? O pessoal fica, nossa, eu vou perder meu emprego, eu vou deixar de trabalhar com isso, como é que vai funcionar? Então, você vê que eles estão aliados à tecnologia, mas tem um propósito de capacitar pessoas, de trazer o time. Então, isso faz toda a diferença, né? Para além disso, é claro, né? Eu não vou dizer que não, a gente quer fazer negócios, mas a gente entende que é uma empresa que tem um propósito para o mercado nacional, né? Principalmente quando você conversa muito com o Léo, assim, ele é muito brasileiro. Ele, cara, eu quero espalhar isso no Brasil inteiro. Então, isso faz parte aí um pouco também da estratégia, porque senão, no final do dia, não adianta, né? A gente está lidando ali com pessoas, apesar da parte de negócios. Então, tudo isso aí acaba fazendo parte ali da estratégia para poder seguir num propósito comum. Alguém indicou ele para você ou você encontrou ele por aí? Nem eu sei essa história, também fiquei curioso aqui. Isso é interessante. Na verdade, pessoas em comum, né, com um propósito comum, né, de trazer tecnologia para o Brasil, né? Então, a gente tem uma pessoa em comum aí que nos apresentou, né, sabendo do meu interesse em trazer empresas com esse perfil, sabendo do interesse do Léo também de se aproximar da cultura chinesa, né, enfim. Então, a gente acabou se juntando aí, fazendo com que essa parceria acontecesse. Rápido, né? Sim, bem rápido. Não, e, gente, estilo chinês, né? E isso é eu acho muito interessante, porque vocês vejam, de novo, eu tô batendo nisso porque eu sei que tem aí esse medo, essa nuvem, no mau sentido, que paira aí, falando, cuidado com a tecnologia. Eu sou o oposto, né? A tecnologia veio para ajudar, não ajudar, para colocar os humanos num nível acima, superior, elevar né? nosso potencial. E aí, quando você fala disso, a gente está falando de tecnologias que estão se encontrando por meio de pessoas. Sim. Então, assim, não existe. Ele me fala que quando uma pessoa fala assim, ai, essa tecnologia veio para tirar meu emprego, o que você fala para ela? Primeiro eu peço ajuda para os céus, porque isso me angustia absurdamente, né? No sonho eu falo, meu Deus, não quero que ela sinta esse tipo de coisa. Eu faço sempre metáforas, um comparativo. Antigamente a gente estava lá na China plantando arroz como? Com uma enxadinha, que a gente conseguiu evoluir e montar essa enxada, porque antes uma enxada no máximo era na mão, eu não cultivava nada, tinha que achar a comida do dia. Aí veio a agricultura. Exato. Aí hoje a gente tem trator, certo? E aí, pô, o trator é para ser a melhor mão humana do possível. Ela tem que ter um movimento igual da mão? Não, ela tem que resolver aquela questão que é fazer uma escavação ou fazer um arraste, etc. E eu vejo tecnologia, inteligência artificial como uma extensão. Ela é uma extensão de um monte de coisas e ainda há uma confusão, uma antropomorfização de tentar transformar isso em algo parecido com o ser humano. E um monte de coisas, por exemplo, em memória, em velocidade, ela já nos superou há muito tempo. E em outras, quando a gente entende tecnicamente, ela não está nem sequer tentando ser. Exato. Porque nós estamos aqui hoje, por exemplo, porque deu vontade. Sim.
E a gente pode estar, como eu disse aqui para vocês, eu fico angustiado. O que é um treinamento, né? Ou uma programação de angústia, de vontade, de alegria, de celebração? Isso não está sendo programado ainda. Então está completamente distante. A gente fala sobre agora, tecnicamente, treinar modelos, né? Uma criança vai aprender muito mais rápido e mais barato do que um modelo. A gente mostra para ela o que é um gatinho, o que é um cachorro. Rapidamente, uma 2 ou 3 vezes na hora que eu mostrar um gato, ela já sabe 360 graus, com o sentimento, com a emoção, com o cheiro, com tudo, o que é um gato. Quantas vezes eu tenho que treinar um modelo para ele conseguir reconhecer um gato? Só de ter virado ele ao contrário, ela já não vai reconhecer. E isso é muito interessante, porque a programação, né, um treinamento de um modelo, ele é lógico, né? O ser humano, ele não é lógico, ele tem emoções. Então, assim, um modelo nunca vai superar essa interação, essa comunicação que a gente tem. Então, eu acho que essas tecnologias vêm só para somar, para melhorar o nosso dia a dia. A gente não tem que temer nada disso, não. Depende de como a gente vai usar. Ela só é. A tecnologia só é meio. A gente vai fazer, e novamente, vai ter um monte de coisa ruim. Fraudes usam tecnologia, né? Exato. E o brasileiro, assassinatos usam tecnologia. O brasileiro, além de tudo, ele é criativo, então ele você, né? Que é uma das coisas que eu adoro junto com o chinês, né? Assim, eu Exato. acho que no mundo, e eu tive a oportunidade de conhecer aí algumas dezenas de países, são os 2 povos mais criativos. Gosto muito dos tailandeses ali também, mas o legal da China, quando a gente negociava, e a gente trabalhava muito com design e criação, é que quando a gente perguntava para o chinês, pô, eu sei que você faz isso, mas dá para fazer isso? Ele sempre dizia que dá. E muitas das vezes vinha ruim, vinha errado, mas aí ele vinha só diferente. pedia, mas o que ficou ruim? Eu quero que você me fale o que ficou ruim. Ele sempre tentava melhorar. É um perfil, é um estilo, tem certas áreas ou momentos em que a gente não dá para fazer isso, que precisa de governança. Eu não vou trabalhar numa empresa de segurança ou bancária fazendo todos os testes do mundo. Mas culturalmente, isso que o brasileiro e que o chinês tem, de tentar criar, inventar e se virar, poxa, isso encontra... uma familiaridade com a IA, principalmente a generativa, maravilhosa, porque ela vai gerar qualquer coisa. Eu conflito demais em grupos e em conversa aí dizendo que a IA errou. IA generativa não erra. Ela acabou de criar aquilo ali, ela não foi feita para acertar, ela acerta por estatística ou por sorte, né? Por talvez deu certo, a probabilidade é muito grande de dar certo, mas ela não acerta nem erra. Ela simplesmente cria algo novo. Isso é muito legal o que você falou. Eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido cultural mesmo, né? Hoje em dia estamos em vantagem. Exatamente. A gente tem uma AI já embutida nas nossas culturas, vamos dizer assim, né? Uma IA generativa, sim. Aí eu até te pergunto, né? Quem é mais criativo, o ser humano ou a máquina? Olha a pergunta que não tem resposta. Pergunta capciosa. O que você acha, Alex? Eu acho que o ser humano é muito criativo, né? E a gente transfere a nossa criatividade para as máquinas. Algum dia as máquinas podem se tornar criativas, mas sempre vai ter que ter um humano ali para ensinar essa criatividade. Não tem como aprender. Porque eu vejo de uma maneira assim, por mais que eles criem, eles não têm o genzinho Exato. que vai dar aquele pulo, que vai dar aquela inspiração, né? Que vai dar uma Aquele coisa diferente. suspiro, o improviso. As máquinas não têm esse suspiro que faz a gente... Nossa, agora, vou fazer. Então, ela vai seguir uma lógica, né? É E uma a lógica. gente, quando a gente... Eu brinco que eu acho que os dois criam, né? Mas um cria claro. algo completamente diferente do que o outro cria. Não, e eu acho que quando a gente está falando aí de substituição ou não, quando você traz a tecnologia para o seu lado, você pode fazer aquele bate-bola, né? Então, eu tô com uma ideia, Maravilhoso. e aí eu jogo lá e, putz, mas eu não pensei nesse ângulo. Ou eu faço muito nas minhas pesquisas, eu falo, eu dou a ideia e falo assim, critique de uma maneira terrível. Pra arrebentar. Aí eu saio meio triste, mas assim, eu saio já com uma ideia diferente, ou, putz, eu realmente não tinha pensado nesse buraco, ou alguma coisa assim. Então, tá fazendo eu crescer e crescer de uma forma diferente, né? Como é que vocês usam? Um exemplo legal disso, de fazer essa crítica, eu adoro isso também. Eu também bato um papo sempre de manhã, mas eu adoro perspectivas diferentes. Tá. Mesma coisa, perspectivas diferentes, né? Então, eu sempre coloco um plantador de alface para criticar um plano de marketing de uma empresa de tecnologia. E vice-versa. Mas isso é o teu prompt. São os prompts, com certeza. O que eu quero dizer com isso as perspectivas
de alguém de tecnologia falando de tecnologia, elas são meio previsíveis, elas são meio óbvias. Exato. E a gente não tem a possibilidade de acessar tanta gente diferente na nossa rotina. A Claro. gente entra em bolhas, né? Sim. E essa permissão que se tem de um conteúdo que eu posso dizer que é infinito, de perspectivas tão diversas, é o que eu mais gosto de brincar, de novo, Tá. com IA generativa. Uhum. Acho sempre importante em palestras, eu sempre coloco isso. Pessoal, ó, vamos começar falando de IA, fazendo algumas separações. Qual Isso. IA? Exato. E mais do que tudo, é IA. Porque em computação, boa parte das coisas, se possível, é melhor a gente não resolver com IA. Uhum. É melhor a Uhum. gente resolver com a determinística. Determinística Uhum. significa que eu vou trabalhar algo que eu sei a resposta, e essa é uma parte dos problemas do mundo. Eu quero saber se eu coloco o verde dentro da caixinha A ou dentro da caixinha B. Se eu acho por estatística, significa que eu não sei muito bem a resposta. Uhum. É um mundo de coisas. Outro é o determinístico, computação. Se isso, então aquilo. Então eu Aham. sempre pergunto, é IA ou não é IA? E segundo, é IA generativa, que vem de transformers, de LLMs, de modelos que pegam um volume gigante de informações e tentam gerar previsibilidade de uma resposta. Porque Uhum. uma prescritiva ou uma análise de créditos, por exemplo, ele vai ter uma resposta baseada naqueles dados ali, que se eu Sim. fizer rodar ela 2 vezes, talvez vai dar a mesma resposta. Uhum. Generativa vai dar respostas diferentes. É. E então, ser humano, pessoa física é uma coisa, empresa é outra coisa. É uma grande separação que eu faço Sim. também. A gente vai falar de roteadores, vai falar de sistemas, de coisas muito grandes. A gente vai ter uma conversa que eu acho que a gente errou muito. Eu falei isso muito na NRF, evento de varejo, Uhum. no início do ano, que é o maior do mundo lá. Colocaram um monte de CEOs, ou CFOs, ou CMOs para ficar falando de IA, tecnicamente. Porra, um crime. Aquilo é extremamente complexo, é muito diferente eu usar um celular de eu saber como é que está funcionando Com por detrás. Eu não certeza. preciso, na maioria das vezes, saber como é que funciona Não. para poder usar um WhatsApp, para criar uma lojinha de vender Sim. joias e colocar isso na rede social. Não preciso saber qual é o algoritmo e como é que eu Não. programo a matemática disso tudo. Eu É. acho que ficou bem claro, porque para além das conexões de pessoas, por que eu me aproximei desse parceiro, né? Eles Com conhecem muito certeza. do tema, então é muito gratificante de Pô, que poder legal. ter esse conhecimento aqui compartilhado pelo Alê. Muito. E conheço só as entrelinhas da tecnologia, tá? Isso que é legal de dizer. Se você me arrochar um pouquinho, acaba a minha reputação. Ou seja, é muita matemática. É complexo pra estatística. caramba. E aí eu vejo também, em alguns momentos, a gente quer misturar alguém que é um perfil muito técnico com um perfil de negócio. Uhum. Poxa, são tribos diferentes, conteúdos diferentes. Eu acho que Línguas 1% das diferentes, né? pessoas vai ser suficiente para desenvolver tudo que os outros 99% vai usar. A gente sabe tomar um medicamento da farmácia ali, sabe para que serve. Não sabe desenvolver aquele medicamento e não tem a menor ideia. É isso Exatamente. que uma Huawei faz com todos os seus cientistas, seus matemáticos, seus físicos, e que encapsula, né? Embeda para que o resto da massa use. É isso aí. Como que vocês estão vendo a parte de educação mesmo? Porque a gente está falando. E tem essa educação técnica e a educação que a gente estava falando aqui antes, de não ter medo. Uhum. Gente, tecnologia não é um monstro, ela veio para ajudar, ela veio para colocar a gente para cima. Como que vocês veem essa educação assim? O Alex fala um pouquinho da Huawei e depois você fala um pouquinho da Semantics. Como que a gente como que estão fazendo isso acontecer? Eu acho que do ponto de vista de capacitação, né, a Huawei apoia muito os seus parceiros e clientes oferecendo cursos, treinamentos, enfim, para que eles possam se capacitar e utilizar as tecnologias, Sim. né? Mas do outro lado, não sei se o Ale vai concordar um pouco, a gente também, como empresas que estão ali na ponta, né, falando de tecnologia, a gente também tem que disseminar a mensagem que não é um bicho de 7 cabeças, o exterminador do futuro não vai chegar aqui e vai pegar as pessoas, enfim, a tecnologia que a gente já comentou até agora, né? Ela tá aí para ajudar. É claro que todo mundo tem que aprender a utilizar da melhor forma possível também, né? Para não ficar ali totalmente à parte do que está acontecendo. Mas eu não acredito que o exterminador do futuro vai chegar e vai pegar todo mundo, robô humanoide, nada disso. A parte educacional, nós dependemos, nós somos os catalisadores de vocês. Ou seja, vocês têm o porte para desenvolver e falar tecnicamente disso tudo. Normalmente a gente leva o grande parceiro tanto para os nossos clientes quanto para o nosso time, Perfeito. para dar essa aula e explica
que é esse bicho aí? E É. normalmente a gente separa, de novo, né, em soluções, ou seja, que problema que isso aí vai resolver? Bom, vai resolver um problema da estrutura para que você coloque seus dados. Uhum. Como? Bom, você se vai para uma área de negócio, você fala, você faz o login aqui, você mexe desse jeito com o mouse. Aham. Esse é um treinamento. E a outra é como é que você seta isso daí. E a terceira é como é que você desenvolve em cima disso daí. É. São profundidades muito, muito, muito Aham. diferentes. E não faz parte do nosso escopo desenvolver esse tipo de educação, mas Legal. a aplicação e tentar catalisar. Então, se eu vou fazer um evento, eu vou levar vocês para dar Isso esse aí. tipo de E treinamento. leva mesmo. Acho que, como eu digo, empresas como as Big Techs vão precisar de 1% da população que continuarão a falar de inteligência artificial, mas a Uhum. hype do assunto inteligência artificial, ela vai deixar de existir. E aí o chute polêmico do Alexandre, no máximo 2 anos. É mesmo? Porque, vamos confessar a idade aqui, já ouviram falar de uma feira chamada Fenasoft? Não. Não? Ah, não quer confessar, né? Ah, então tá bem mais nova que a gente. Fenasoft era uma feira de software. Ah, É assim, a gente usa software pra caramba hoje, sim, o claro. tempo inteiro, mas não existe mais feira de software, certo? E o que É. era uma feira de software? Como é que era a mídia? Não era nuvem, a gente ia lá para comprar os disquetes. É. Então a gente se Vocês são muito agendava e velho. tirava. Vamos usar a parte boa do É cabelo de prata aqui, claro, né? claro. Esquece as dores nas costas agora. Mas era Que um prestígio interessante. você Sim. chegar na empresa e um diferencial competitivo que você pegou o software antes dos outros, fisicamente. Incrível Então você isso. tinha uma grande feira de software. Não faz mais sentido. Uhum. Existiam eventos sobre internet. Uhum. Não existe mais evento sobre internet. Internet Não. simplesmente é. Os É. nossos filhos de 10, 14 anos, eles não sabem o que é internet. Simplesmente é. Existe o tempo todo. Eu creio que a IA ela vai estar tão embedada, com muito mais profundidade, que a gente vai voltar a falar de pessoas, Sim. Que marketing, bacana isso. vendas, administração, logística. E a IA é o que que ela faz ali no meio daquilo tudo. Eu uso uma ferramenta que deve ter ou não IA embedada ali. Tá. Que eu não E preciso saber eu também. não preciso saber, e um pedacinho de empresas como a Huawei vai desenvolver isso daí para que o resto use. Olha, eu não tinha ouvido falar disso, não. Achei É, muito interessante. que, Não vai, tinha... que não vai ter mais evento de IA em 2 anos. É. E aí, como é que fica a IA Brasil? Aí a Brasil ela tinha um objetivo por trás disso tudo. Ela tem que Ah, tirar o país da segunda divisão com o desenvolvimento legal, do povo, perfeito. economicamente das pessoas. Com isso embedado, usando isso daí. Tá. Ela vai continuar usando, talvez se chame IA Brasil, talvez não se chame, isso não é Só problema nenhum. Brasil? A gente quer potencializar o brasileiro, Que incrível. a criatividade, essa vontade de fazer, se trabalhar na escassez, fazer do limão a limonada, que vai ser com tecnologia, muito provavelmente, porque Tá. só a tecnologia é capaz de escalar. É. Isso aí eu acho difícil ser diferente. Uhum. Imagina, por exemplo, a parte educacional que você trouxe agora. A gente sabe que a gente precisava da educação para mudar um povo. Uhum. Mas imagina você ter que melhorar toda a estrutura das escolas, É. ter que preparar todos os professores. A gente depende de muita vontade política e de muito dinheiro. É. Agora isso está muito acessível. Exato. Eu falo com isso daqui sem ser alfabetizado. Eu só É. preciso conversar. Eu É. converso e começo a receber a resposta. Vou fazer mais uma pergunta polêmica de idade aqui. Já fez algum trabalho na escola usando a Barça? Ó, Já ouviu falar na Barça? já. Confessa aí, pô. Muito Já. pouco. É Eu porque peguei tinha o alguns finalzinho, é, alguns amigos ricos que tinha que tinham uma base. Barça que era a enciclopédia que ocupava um Vários quarto inteiro. livros, Um é. livro era somente um índice. Exato. Então você ia, passava o dia inteiro pra você fazer uma pesquisa muito básica. Uhum. E agora É. você acessa todo o conhecimento do mundo com um comando de áudio num dispositivo que, me desculpa, ele é tão acessível que pessoas que hoje normalmente não têm nem sequer a casa para morar, se você for à verdade. rua, você vai ver que ela tem um celularzinho velho lá e ela pega o Wi-Fi da farmácia. Verdade. Então ela já tem esse acesso, que a gente precisa mexer na vontade, na cultura, É isso. naquilo que a gente falou, antropologia, sociologia, porque antes a gente precisava da estrutura da escola. Agora Uhum. isso já está disponível. A gente tem uma oportunidade de ouro para o país É que não tinha verdade. estrutura e capital. Uma janela Única. única Como nunca mesmo. tivemos. É verdade. Você sabe que a gente fez um campeonato para desenvolvedores, startups, América Latina, né? E a gente entregou o prêmio mês passado aqui no Brasil, lá em Brasília. E os ganhadores de AI foram estudantes do ensino médio Aham. do interior da Bahia, Tá bom. que apresentaram toda a solução que eles fizeram dentro da nuvem da Huawei em inglês
para chinês dar a nota e eles ganharam. Tinha universitários, etc. Mas a ideia e a execução desses alunos do ensino médio foi quem ganhou. E aí eu fiquei tão assim, tocada mesmo, porque eu pensei, eu nunca imaginei que no interior da Bahia Sensacional. teriam esse tipo de vontade, de curiosidade, de vontade de sair do segunda divisão ali, né? É incrível. E como estão as políticas públicas em relação a isso? Eu acho que política, a gente falou muito de associações, eu fiz uma Uhum, brincadeira que às vezes parece um condomínio, é uhum. um negócio muito veloz. E a política precisa abrir um espaço para iniciativa privada, para os empreendedores, para que eles façam, claro que dentro dessa governança, né? Eu trago aqui um exemplo da Universidade Federal de Goiás, que tem alguns professores que têm uma habilidade única, mais uma vez sorte, sincronicidade, destino, não sei o que é, Aham. mas a IA e a tecnologia ela é muito complexa, ela requer um tempo de estudo muito grande, é extremamente difícil e isso normalmente te afasta do mundo prático, É. da rua, do Uhum. balcão, porque você tem que estar ali sentado estudando e é um perfil de Sim, pessoas mais sim, introspectivas. sim. A gente vê ali dentro da área de tecnologia muito autismo, né, que por natureza já se relaciona bem menos socialmente. Uhum. Mas a gente teve a oportunidade de ter pessoas lá que conseguiram ligar mercado com o governo, com a academia. Que legal. Poxa, posso dizer hoje que Goiânia é a capital da IA. Olha. Inclusive tem IA 2 vezes no No nome. nome, né? Não era nem um pouco esperado, não era uma Que universidade que tinha todo o legal. recurso, não é um lugar que atrai um volume grande de pessoas internacionais, mas Uhum. agora a gente precisa só de um pouquinho de gente com recurso que está na nuvem, fluido, querendo fazer isso acontecer, né? Você falou de pessoas do interior. Pessoas de cabeça branca estão tendo uma vantagem, pessoas que saíram dessa coisa de frameworks, do quadradinho, estão tendo também Aham. essa vantagem, Aham. porque elas têm um repertório, uma possibilidade de acessar caminhos muito maiores do que quem está seguindo sempre É. aquele script, né? Fala. Enfim, a gente tá batendo um papo aqui, inclusive falando de políticas e afins. Existem hoje associações no Brasil que tratam de AI, enfim, Sim. existe alguma associação que. Existem algumas que são iniciativas de grupos que começaram, como a própria AI Brasil, como o i2AI, e a mais antiga e mais tradicional antes dessa hype toda é a ABRA, né? Associação Brasileira para Inteligência Artificial, que foi uma iniciativa de juntar empresas que já estavam na área. Na época começou pequenininho, as reuniões lá dentro da Semantics mesmo, hoje é uma entidade independente que atua junto ao governo, tentando, por exemplo, lidar com a legislação. A tempo conseguiu corrigir legisladores que quiseram fazer algo com muitas amarras, que ia travar o desenvolvimento do país. Você não ia querer desenvolver nada porque você era responsável por qualquer teste, era inviável. Sim. E como eu digo, por ser algo extremamente complexo, pouca gente entende do assunto e pouca gente da área de tecnologia entende de legislação. Então, essas associações têm a importância de colocar todos à mesa e tem o desafio também de ser pragmáticas, de não ficar só discutindo, filosofando, fumando charuto ali e nada acontecer para o mundo prático. As coisas evoluíram, a legislação está um pouco mais flexível, ainda não aprovada, mas a gente já sabe quais são os caminhos que ela está indo. Que incrível. Olha que legal esse negócio aqui. Ah, Eu vou tentar trazer, né? O que é a diferença, por exemplo, entre uma máquina e um ser humano? tá. Máquina não cansa, Aham. né? Ela pode até ficar velha, mas você substitui e ela vai continuar processando, né? Uhum. E aí a gente vê quais são as limitações humanas em que a gente tem que andar de braços dados. No momento aqui a gente tem um lapso mental em que a gente esquece, tem uma perda de contexto e não sabe do que a gente está falando. São as coisas que a gente deve delegar para a máquina. Se a gente estiver cansado, mais ainda. Se a gente tiver problema de saúde, mais ainda, né? Imagina se a gente trabalhar um ao lado do outro nisso daí. Somos imparáveis. Imparáveis, exatamente. E assim, o que vocês podem. A gente está caminhando aqui para o final. Alex, eu queria que você contasse assim, quem sentiu que, também quero entrar nessa história, quero ser um parceiro, quero entrar nesse ecossistema. Como que as pessoas fazem para te achar? Isso é bem legal. Enfim, eu tenho os meus contatos, eu não sei se eu A gente posso divulgá-los pode, mas a aqui, gente vai enfim. colocar na legendinha Legal, tudo aqui. bacana. Mas o que essas pessoas. Como que eu sei se eu posso ser um parceiro da Huawei? Conta um pouquinho. Não, isso é bacana. Bom, basicamente você tem que ser uma empresa de tecnologia, né, que é bastante importante.
e entrar em contato conosco, principalmente da área que eu sou responsável, né, que é de cloud, Uhum. cloud pública, né? Então, enfim, quando algum parceiro quiser entender como é que é trabalhar com a Huawei, né, como é que é se aproximar da gente para falar de cloud pública, é só me procurar aí. Acredito que os contatos vão estar A gente vai disponíveis. deixar os contatos na legenda. Exato, e a gente está à disposição, né? Um ponto importante é que os chineses gostam muito dessa proximidade, né? A gente tem esse grande diferencial aí em relação a outras empresas do mercado, então podem nos procurar que a gente vai ter um grande prazer em apoiar aí para. Você sabe que eu adoro um desafio, né? Sou Diga. competitivo no bom sentido aí, então eu já vou aproveitar, vou Ah. usar. Como é que eu faço para ser um ótimo parceiro? Um parceiro Aí, ó. bem respeitado, que entregue o valor. Quais são as minhas liçõezinhas de casa? Você teve uma expectativa em relação às pessoas, há uma proximidade, a conexão são com os propósitos dos fundadores. É claro que alguma reputação da empresa para saber quem ela já atende, o que ela é capaz de fazer, mas agora a gente já apertou a mão, a gente já está Exato. dentro. O que são os meus entregáveis? O que é um entregável de um Boa. parceiro de cloud? Exato, bom, tem que estar capacitado, né? Tem que querer se capacitar, entender das tecnologias que a gente tem para disponibilizar e, obviamente, tem que querer estar junto com a gente, né? Ter uma parceria, como vocês, por exemplo, que estão aqui com a gente hoje, estão falando, né, do que é a experiência de trabalhar com a Huawei. Então, para além da parte de capacitação, tem que estar junto com a gente para poder ir para mercado e, enfim, disseminar essa informação aí para todo o Brasil, Tem né? uma coisa que a gente gosta também na Huawei, que eu já aprendi, que a gente gosta de resolver problemas. Então, a gente tá com. Nem sei se a Huawei tem, mas a gente tá Traz com pra esse gente. problema. Eu não sei nem como fazer, traz pra gente que a gente tem aí o nosso P&D, que mais de 100 mil pessoas pensando em resoluções gente. e pensando para frente. Pessoas, eu falei, né? Então, Pessoas. pessoas utilizando tecnologia de como resolver alguma coisa, a gente resolve. Então, esse tipo de coisas, a gente faz muito bem. A cultura chinesa é muito desse. É engraçado falar isso. A gente está falando tanto de tecnologia, tanto de inteligência artificial, mas o chinês ele é muito do pessoal, muito do vamos sair para almoçar, vamos sair para tomar um drink, alguma coisa. Eles são muito do pessoal. Então, juntar O isso. jantar tá no job description, né? Job description, exatamente. Então, trazer esses problemas é o filé mignon. Eles adoram resolver Você um sabe que eu problema. tinha que me superar, né? Porque quando a gente vai pra lá, a gente sofre um jet lag, é o oposto do horário. E quando dá 4, 5 horas da tarde, a gente tá no limite, como se tivesse passado a noite na balada. Isso, E todas as vezes que os chineses me chamavam no final, pô, então a gente vai jantar agora, né? Aham. Fala, pô, eu não quero não, eu não Não aguento. aguento. Era um choque. Você não vai jantar? Mas como não vai jantar? Simplesmente não passa pela cabeça não ter a relação. Também, repito, não vi isso em nenhum lugar do mundo com essa intensidade. O mais parecido que tem com isso é o brasileiro mesmo. Verdade. Estamos aí, então. E já aproveita e responde também, o que mais que eu tenho que ser para ser um bom parceiro para a sua área? Do meu lado aqui, além de participar dos nossos podcasts, que a gente conta pode com fazer mais sempre. de um sempre, a gente faz muito evento. Então, quando eu falo essa parte do tete a tete, do pessoal, eles gostam muito de. E eu acho que tem um pouco de língua, de cultura, de você. Eles falam em inglês, a gente fala em inglês com eles, é uma terceira língua, né? Dentro do ecossistema ali. E às vezes a gente precisa desenhar, às vezes é um gestual. Então, esse estar presente nos nossos eventos. Gostaria já do próximo evento ter você como palestrante, acho que é fundamental para a gente. Ter essa participação e a gente se disponibiliza também, então, desde redes sociais, PR. Essa parceria ela tem que ser 360, né? Então, do meu lado aqui, marketing, eventos, social. É sentar e fazer a quatro Poxa mãos. vida, que legal, porque eu sempre tomo bronca pelo contrário, né? Porque eu falo demais, entro demais, Não, a gente visito demais, não adora. me chama não que eu vou. A gente adora, a gente Ótimo. adora, muito bom. E obrigada por ter vindo, você é o nosso primeiro convidado, espero que tenha gostado. Puxa vida, por mim ficava mais. Que vamos fazer mais algumas vezes aqui, trazer mais alguém do seu time, se você quiser trazer, a gente fica super aberto, portas abertas aqui, para essa parceria crescer, crescer, crescer. Ano que vem, ano que vem, é que a gente já está próximo do final do ano, mas
para uma próxima a gente já trazer mais dados aqui para contar, né, dessa parceria e que venham muitos negócios aí, Legal. gente. Vamos ter com certeza. E que legal que agora a gente pode celebrar 2 anos novos, né? Exato. Porque a gente tem um ano novo oriental e o Exato, ocidental. E sempre eu conheço bem a festa no Oriente de fim de ano, o Ano Novo Chinês é uma um festa, espetáculo da Terra. lindo, é verdade. Obrigada, gente. Até a Obrigado, Bruno. próxima. Obrigada, Lei, Obrigado, Alex. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Gente, esse foi o nosso Por Dentro da Nuvem. Fiquem ligados, até a próxima. Por dentro da nuvem by Huawei Cloud Brasil.